Imagine um baile atômico no salão químico. Os metais, vestidos em suas roupas reluzentes de elétrons externos, entram na pista com disposição de compartilhar sua euforia eletrônica. Os não metais, com seu olhar elétrico penetrante, anseiam por algo a mais. E assim, a dança começa. Os metais, representados por átomos de sódio, magnésio e outros, com sua tendência a perder elétrons e formar cátions positivos, movem-se graciosamente para o centro da pista. Eles doam seus elétrons externos, atraindo os não metais, como flúor, oxigênio e cloro, que têm anseios eletrônicos fortes. Os não metais, em busca de preencher seus estados eletrônicos mais externos, estendem suas mãos em direção aos elétrons perdidos pelos metais. Com um toque elétrico, eles capturam esses elétrons e se transformam em íons negativos, os ânions. Agora, os cátions e ânions se atraem eletrostaticamente, formando uma conexão estável e eletrizante. A lendária ligação iônica. Olá, sou o professor Edson Souza. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Química, o seu podcast do ensino de Química. Hoje viajaremos em uma jornada fantástica, onde desvendaremos as conexões eletrônicas e o intrigante mundo das ligações iônicas. É um assunto muito importante para as provas dos vestibulares, para o SSA e para o nosso conhecimento. Mande sugestões de conteúdos que gostaria de ouvir no Papo de Química para o e-mail podcast@papodequimica.com. Olá gente, eu sou Alex e é sempre um prazer e uma alegria ter você aqui com a gente. Se você não escutou o episódio 52 sobre a regra do octeto e os episódios 50 e 51 sobre a tabela periódica, eu recomendo fortemente que você vá no seu aplicativo favorito de podcast e faça uma revisão. Let's go! Oi pessoal, eu sou Priscila Morim e é uma grande alegria ter você por aqui. Lembrando a você que na descrição do episódio tem um link para você baixar um arquivo com o conteúdo desse episódio. Então não esquece, escuta o episódio com o material ao seu lado. Lembrando também de compartilhar esse episódio nos grupos de WhatsApp, dos amigos, da família, da escola. Vamos aumentar a nossa podosfera. Bom, gente, como já estudamos no episódio 52, os elementos químicos encontram-se ligados, formando os compostos químicos, porque assim eles são mais estáveis do que quando se encontram isolados. Então, nesse episódio, começamos a série sobre as ligações químicas, onde estudaremos os principais modelos que explicam a formação dos compostos: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Bom, a ligação iônica, ela se caracteriza por uma transferência de elétrons de um metal para um ametal, formando íons de cargas opostas que se atraem, dando origem ao composto iônico. Bom, já estudamos a regra do octeto. Então, sabemos que para adquirir estabilidade, os elementos tendem a adquirir a configuração do gás nobre mais próximo, com 8 elétrons na camada de valência ou 2 elétrons na camada K. É verdade. Pessoal, e para isso acontecer, ele pode perder, ganhar ou compartilhar elétrons. Podemos fazer uma previsão do comportamento dos elementos e saber quem perde elétrons e quanto perde, e quem ganha elétrons e quanto ganha. Garanto para você que, conhecendo essa informação, você não terá problemas para entender a ligação iônica. Pois é, e vamos começar pelos metais, que apresentam baixa energia de ionização e alta eletropositividade, e tendem a perder os elétrons da camada de valência. Os metais do grupo 1, os metais alcalinos, que possuem na camada de valência a configuração Ns1, para se estabilizarem, perdem o elétron da última camada, formando o cátion de carga mais 1. Os elementos do grupo 2, os metais alcalinos terrosos, que possuem na camada de valência a configuração Ns2, para se estabilizarem, perdem os 2 elétrons da última camada, formando o cátion de carga mais 2. Já os elementos do grupo 13, o grupo do boro, que possuem na camada de valência a configuração Ns2, Np1, para se estabilizarem, perdem os 3 elétrons da última camada, formando o cátion de carga mais 3. Você entendeu, velho? É claro. Já os ametais, eles apresentam alta energia de ionização e alta eletronegatividade, e tendem a ganhar elétrons na camada de valência, como o grupo 15, a família do nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. Eles possuem na camada de valência 5 elétrons com configuração
NS2 e NP3. Para completar o octeto, eles ganham 3 elétrons na última camada, formando um ânion de carga -3. No grupo 16, o grupo dos calcogênios, com o oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio e o polônio, eles possuem na camada de valência 6 elétrons, com configuração NS2, NP4. Para completar o octeto, eles ganham 2 elétrons na última camada, formando assim um ânion de carga -2. E no grupo 17, dos halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo e astato, eles possuem na sua camada de valência 7 elétrons com configuração NS2, NP5. E assim, para completar o octeto, ele ganha um elétron na última camada, formando assim um ânion de carga -1. Yes! Gente, se liga agora nesse resumo. Em geral, metais dos grupos 1, 2 e 13 perde os elétrons da última camada, ou seja, perde 1, 2 ou 3 elétrons. Há metais dos grupos 15, 16 e 17 ganham elétrons na última camada para completar o seu octeto. Então vão ganhar 3, 2 ou 1 elétron. Simples assim, gente. Basta saber o grupo do elemento. Você entendeu, velho? É claro. Então, gente, agora que já sabemos o que é a ligação iônica, quem participa da ligação e quem perde e quem ganha elétrons, vamos analisar a formação de um composto iônico, o sódio cozinha, ou o cloreto de sódio, cuja fórmula é NaCl. A configuração eletrônica do sódio, que tem número atômico 11, é 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Como todo metal alcalino, ele tem apenas um elétron na camada de valência e, como já sabemos, perde esse elétron, ficando com 10 elétrons e formando o cátion sódio, Na+, com a configuração 1s2, 2s2, 2p6. Essa é exatamente a configuração aí eletrônica do gás nobre neônio, com 8 elétrons na camada de valência, um cátion altamente estável. Vejamos agora a configuração eletrônica do cloro, com número atômico 17. Ela é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Como todo halogênio, ele possui 7 elétrons na camada de valência. E como já sabemos, precisa ganhar um elétron para completar o octeto, formando um ânion cloreto, ou seja, Cl-, com a configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. É exatamente a configuração eletrônica do gás nobre argônio, com 8 elétrons na camada de valência, um ânion altamente estável. Gente, temos agora o cátion Na+, e o ânion Cl-, íons monovalentes de cargas opostas, altamente estáveis, pois possuem a configuração eletrônica de um gás nobre com 8 elétrons na camada de valência e que sofrem uma atração eletrostática, formando o composto iônico Na+Cl-, o cloreto de sódio. Ah, agora eu entendi! Uma dúvida. Tem alguma maneira mais direta para descobrir a fórmula do composto iônico? Claro, e é super simples. Se liga aí agora na dica. Você vai identificar o grupo dos elementos que formam o composto. E aí você vai verificar, primeiro, quantos elétrons o metal perde e qual a sua carga elétrica. Segundo, quantos elétrons o ametal ganha e qual a sua carga elétrica. Agora, gente, a dica. Você vai aplicar a regra do X. What? Que é inverter as cargas. Agora, cuidado, apenas o número, sem o sinal. A carga do metal vai ser o índice, o número de átomos do ametal. A carga do ametal vai ser o índice, o número de átomos do metal. Então, você chega assim à fórmula do composto iônico. Simples, não? Mas eu quero ver você agora desenrolar essa proposta. Qual a fórmula do composto formado pelo cálcio, número atômico 20, e o bromo, 35? Na verdade, basta saber o grupo de cada elemento que saberemos o seu comportamento. O cálcio é um metal alcalino terroso e ele possui 2 elétrons na última camada. E para atingir a estabilidade, ele perde os 2 elétrons, formando assim o cátion cálcio mais 2.
O bromo, ele é um halogênio com 7 elétrons na camada de valência e ele precisa ganhar um elétron, formando o ânion brometo menos 1. Então, agora preste bastante atenção. Então, você tem os íons cálcio mais 2 e o brometo menos 1. Aplique a regra do X. Inverta as cargas, apenas o número, sem o sinal. O cálcio fica com o índice 1, que veio do bromo, e o bromo com o índice 2, que veio do cálcio. E a fórmula do composto então fica CaBr2. Simples assim. Você entendeu, velho? Certamente que sim. Agora, quero que você diga qual a fórmula do composto formado pelos elementos potássio, K, e o enxofre, S. Primeiro passo é identificar o grupo dos elementos. O potássio é um metal alcalino, logo tem um elétron na última camada, perde esse elétron, forma o cátion K+, potássio mais 1. O enxofre é um calcogênio, logo tem 6 elétrons na última camada. Para completar o octeto, ganha 2, formando o ânion enxofre menos 2. Agora, gente, a regra do X. Inverta as cargas dos íons. Cuidado, só o valor numérico. Então, o potássio ficará com o índice 2, que é a carga que veio do enxofre. E o enxofre fica com o índice 1, que é a carga que veio do potássio. Então, meus amigos, a fórmula final do composto fica K2S. Simples assim. Vamos agora analisar o último exemplo. Qual a fórmula do composto formado pelos elementos bário e nitrogênio? Bom, o bário é um metal alcalino terroso e ele apresenta 2 elétrons na última camada e perde os 2 elétrons, formando assim o cátion bário mais 2. Já o nitrogênio, ele é do grupo 15, com 5 elétrons, e ele vai ganhar 3 elétrons, formando assim o ânion nitreto menos 3. Vamos então agora para a regra do X. Inverta as cargas dos íons, lembrando que só o valor numérico, sem o sinal, tá certo? O bário fica com o índice 3, que veio do nitrogênio, e o nitrogênio fica com o índice 2, que veio do bário. E assim, a fórmula do composto fica então bário 3, nitrogênio 2. Você entendeu, velho? Certamente que sim. Bom, e para fechar esse nosso episódio do podcast, anota aí. Os compostos iônicos apresentam as seguintes propriedades. São sólidos à temperatura ambiente. Apresentam alto ponto de fusão e ebulição. Conduzem a corrente elétrica, quando em solução aquosa ou fundidos. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio, vimos a ligação iônica, que envolve a participação de metais e ametais, com a transferência de elétrons e a formação de íons de cargas opostas, que se mantêm unidos por forças de atrações eletrostáticas. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe nas suas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Lembrando de mandar suas sugestões de temas para o e-mail podcast@papodequimica.com. Ele aparece na descrição de cada episódio. Tchau, tchau, pessoal! Não se esqueça de ir no nosso site. O endereço eletrônico é o www.papodequimica.com. Lá tem sempre um bônus para você. Vamos aumentar a nossa podosfera. Valeu, gente. Falou. Até mais.